Só vou esperar iniciar a gravação, né? Bom, boa tarde, então, para quem acabou de chegar. Queria lembrar, né, como sempre, o coordenador, né, o professor Donizete, tem feito vários lembretes aí nesse sentido, que dia 31 encerra o bimestre, né? Nós já temos que estar passando as notas, bem como falta para a secretaria, né? E a não ser que aconteça algum fato assim muito relevante, né? Um caso, às vezes, de alguém que esqueceu ou não apresentou, às vezes, um atestado médico, né? Em tempo, alguma coisa assim, né? Ou então algum fato extremamente grave, relevante, né? Com a pessoa, que a gente pode, às vezes, né? Aguardar um pouco, esperar às vezes o dia do conselho, né, para estar definindo nota de um ou outro aluno, né? Só que isso, é claro, não dá para fazer com todo mundo, né? Até porque não acredito que tanta gente assim tenha tanta justificativa fora do tempo, né? Então, quer dizer, no dia do conselho a gente não vai poder mudar, né? A não ser, como eu disse, se tiver um fato extremamente relevante, né? Então, pedir assim, né, para quem ainda não fez aquelas atividades, ou que vencer, ou que está para vencer, que vão providenciando, né, porque vocês vão ter aí até terça-feira, né, para estar fazendo isso, tá? Então, é só lembrar aqui, em termos de tarefa, vamos ver aqui, eu lembro que eu tinha corrigido um. E assim, se alguém fez atrasado, né, depois que venceu, me avise para que eu possa, né, rever lá aonde está a tarefa, para que eu possa considerar, né? Então, eu estou vendo aqui, ó, por exemplo, teve uma que venceu 11 de março, né? 27 entregaram, quer dizer, 13 não entregaram ainda, certo? Teve uma outra que venceu 15 de março, quer dizer, 4 dias depois, e 14 não entregaram, só 26, né? Tem uma outra que vence também no dia 15 de março. Não, não, esse aqui é do segundo, peraí. Segundo, primeiro. Ah, tá, a avaliação foi a que a maioria fez, né? Vamos ver mais aqui do primeiro, o que que tem. Assim, tem uma que venceu dia 19, né, que foi sexta-feira, e 21 entregaram, né, que é 19 ainda não entregaram, tá? Então, só lembrando, se alguém não fez, dá um jeito de providenciar aí essa semana, ou no mais tardar até terça-feira, né? Para que a gente tenha tempo de considerar isso, porque depois não vai ter jeito, né? Eu falei, a menos que for um caso extremamente excepcional, né? De caso de gente que, por algum motivo, não entregou atestado, ou alguma coisa do tipo assim, né? Eu vou, por exemplo, no caso de amanhã, que a gente teria aula dupla, né? Talvez a gente passe aí uma outra atividade para vocês fazerem, né? Mas para que entregue no máximo até sexta-feira também, né? Porque para dar tempo da gente ver, lançar as notas e tal. As últimas atividades, pessoal, é importante que saibam disso também, né? No caso, se a última for essa de amanhã, eu vou estar considerando como recuperação, tá?
que pode ocorrer, né, de alguém que por alguma razão não fez nenhuma das atividades, mas de repente a pessoa faz essa de recuperação, né, e com a maioria das atividades certa, né, então a gente vai considerar, né, no caso, por ser uma prova de recuperação. Quer dizer, ele ficaria sem nota, né, nas anteriores, porque não entregou, né, mas teria nota na recuperação, tá? Então, é importante também não deixar de fazer aí as últimas atividades, né? Por ser considerado aí uma atividade de recuperação. E procurar, né, tá mantendo aí as notas, né, e as frequências também, né, porque as atividades, elas vão contar frequência, né, e vão contar nota, né, as duas coisas. Então, não deixar de fazer, né? Porque aquela atividade que não fez naquele período correspondente lá, o aluno vai ficar com falta, né? Ele pode ter nota, né? Porque fez uma ou outra atividade, ou até fez a recuperação, mas só que aí a falta aí não vai ter jeito, né? A falta ele vai ficar, tá? Então, por isso que é importante fazer as atividades, né? Não só para essa questão da falta, mas, sobretudo, para o aluno poder acompanhar a matéria, né? Porque se vai passando, né? Ou vai deixando, né? Como é que faz? Não fica... acaba ficando complicado a situação, né? Bom, eu vou repetir algumas coisas aqui, depois nos outros slides a gente acrescentou, né? Só para relembrar, né, o que a gente viu na aula anterior, né? Nós falamos da trigonometria no triângulo retângulo, né? E aí no triângulo retângulo nós lembramos que um dos ângulos mede 90, os outros dois teria que medir também mais 90, de tal forma que a soma dos três lados dê sempre 180 graus, tá? O lado oposto do ângulo reto chama hipotenusa e os outros dois lados de catetos, né? Aí vem aqui o famoso teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Que a gente representa por A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui, olha, nós estamos considerando, né? Foi uma questão para a gente ver o seno, né? E o que a gente tenta mostrar aqui, né? Que esse ângulo, vamos dizer aqui C, então aqui a letra é A, né? Aqui é C e lá em cima é B, tá? Então esse triângulo é um triângulo retângulo, porque aqui no A tem um ângulo reto, né? E tem esses dois ângulos aqui, né? O ângulo B e o ângulo C aqui embaixo, tá? Na sequência aqui, nós vamos ter isso, claro, considerando o triângulo maior. E, na verdade, nós vamos ter aqui mais outros dois triângulos, né? Além desse maior. Vamos ter o que vamos chamar aqui de médio, que seria o A2C2, B, A2C2, e depois o B, que é o menorzinho aqui, B, A1C1. Este ângulo aqui do C2, né, ele tem a mesma medida aqui, porque nós temos duas retas paralelas, né? Então, esses ângulos aqui, né, eles vão ter a mesma medida, tá? Então, esse ângulo C2 e C1 também terá a mesma medida. E se a gente considerar as razões aí das distâncias, né, pegando, por exemplo, o lado A1C1 dividido por BC1, eu vou ter 3 dividido por 5, que dá 0,2. Aí, quando seria o triângulo médio, né? Aliás, aqui é o triângulo menor, né? Esse triângulo médio e depois o triângulo grande. O triângulo médio, né? Que se eu pegar aqui o C, o A2C2 por BC2, vai dar 6 sobre 10, que também dá 0,6. E o triângulo maior, que é o AC, né? Vai dar 9 sobre 15, que fazendo a divisão também vai dar 0,6, né? Então, essas medidas aqui, né, essas razões, ou melhor,
elas são iguais, né? Porque, na verdade, é como se eu estivesse calculando aqui, né? O que a gente chama de cateto oposto, né? O termo cateto oposto, né? Porque tirando o lado maior aqui, que é a hipotenusa, né? Que é o lado oposto ao ângulo reto. Então, tirando esse lado maior, né? A altura aqui do edifício, né? E essa lateral aqui, essa distância, né? Do ponto C até o ponto A, eles são chamados de catetos, né? E o oposto, quando a gente usa o termo oposto, é aquilo que está do outro lado, né? Então, esse cateto oposto aqui, né, que é o AB dividido por BC, né? Então, que é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, isso aí é chamado de razão seno, né? Então, sempre o seno vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aqui tem um exemplo, né, de como a gente pode estar usando ao mesmo tempo o teorema de Pitágoras, né, e aqui pede para calcular os senos, né. Aqui, como eu disse, é AB, aqui é C, né, acabou saindo errado aqui, saiu B duas vezes. Então, esse lado aqui é o lado C, né. Então, vamos voltar lá um pouquinho. Aqui, ó, a primeira coisa que para que a gente calcule o seno, né? Na verdade, aqui é dado os dois catetos, né? Que é esse da altura e esse aqui lateral. Eu precisaria da hipotenusa. Então, para achar a hipotenusa aqui, que eu posso chamar de X ou de A, tanto faz, né? Posso chamar de A, seria, né, um dos catetos, vamos pegar a altura aqui, que é um pouco menor, né? E esse lado aqui de A até C, né? Então, eu teria o A ao quadrado, que seria a minha hipotenusa, 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado, né? Com isso, eu consigo achar a hipotenusa, tá? Tendo a hipotenusa, é só fazer primeiro esse ângulo B, depois eu vou calcular o ângulo C. A hora que eu estiver falando do ângulo B, eu vou ter cateto oposto, né? Que no caso é o lado maior aqui, 24, maior depois da hipotenusa, né? Então, eu vou ter o 24 dividido pela hipotenusa aqui, que me parece que dá 25 aqui, né? Usando Pitágoras. Então, eu vou ter 24 por 25. E a hora que eu for calcular desse lado aqui, né? Que vai ser essa altura, que é 7, né? Vai ser 7 sobre 25, ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa, que seria o lado C, né? Então, é importante, né, a gente localizar o ângulo, né, qual é o ângulo, e depois o que é o cateto oposto quando eu estiver falando do seno, né? Bom, aqui é do cosseno. A gente pode seguir aquele mesmo raciocínio, né? A hora que a gente faz as divisões, né? Agora não é mais cateto oposto, mas o adjacente, né? Pegando aquelas mesmas medidas lá, né? A hora que a gente faz essas divisões, a gente vê que todas elas dá 0,75, né? Porque todas elas se referem a um cosseno do mesmo ângulo, né? As medidas ali são diferentes, né? Proporcionais, de acordo se eu estou falando do triângulo maior, do triângulo médio ou do triângulo menor, tá? Mas quando eu pego aqui as medidas maiores, evidentemente, eu estou falando do triângulo maior, né? Esses valores médios aqui seria do triângulo médio, e esse menorzinho aqui seria aquele triângulo de cima lá, tá? Mas a hora que eu faço a divisão, o valor é o mesmo. Por quê? Porque o cosseno é o mesmo de cada um dos três, assim como acontecia com o seno, né? Bom, até aqui tudo bem, pessoal? Seno, cosseno, alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Sabe, aí num triângulo, um triângulo retângulo, né, nós estamos falando, localizar primeiro o que é a hipotenusa, né? E depois também localizar o que é o oposto, né? E o adjacente na hora que a gente tiver oposto, quando a gente estiver falando do seno,
e adjacente quando a gente estiver falando do cosseno. Ninguém tem dúvidas com relação a isso? Pessoal que está aí? Nenhuma dúvida. Beleza. Bom, então, depois nós vamos para o próximo aí. Nós vamos para o próximo e vamos tá fazendo as considerações aí desses 5, que aí nós vamos falar agora, né? Vou voltar aqui para o 5. Aí nós vamos estar falando da razão tangente, né? Que aí não é mais... a hipotenusa não entra aí mais no jogo, né? É só cateto oposto por cateto adjacente, tá? E a gente vê que aqui também dá sempre o mesmo valor, né? Mas é só, e nesse caso aí da tangente, saber identificar sempre o oposto e o adjacente, tá? Vamos para o próximo aqui. E é importante, pessoal, estar memorizando essas 3 razões, né? Seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente, que é aquele que está junto do ângulo, né? O oposto é o que está do outro lado, e a tangente, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Vamos aqui para o último. Aqui tem um probleminha simples, né? É importante depois, a gente vai estar passando aí uma chamada tabela de valores notáveis. É importante que vocês também memorizem isso, né? Você tem lá meio, né? Depois, sempre na sequência, né? 30, os graus, né? Em graus. Seno de 30, 45 e 60. Então, 30 é meio, o de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? E o outro lá porque a gente tem aquela sequência, né? 1, 2, 3, né? E tudo sobre 2, né? E aí nós vamos pôr a raiz, né? A gente coloca no 2 e no 3, no numerador do 2 e do 3. Então, eu vou ter assim, ó, 30 meio, né? Como eu disse, 45 raiz de 2 sobre 2 e 60 raiz de 3 sobre 2, né? Depois, para o cosseno, fica fácil aqui no 45, que o valor é mesmo, né? É o mesmo, né? Ou seja, tanto o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, como o cosseno também, né? E depois, por exemplo, como o 30, no caso do cosseno, né? O complementar dele é 60, então o cosseno de 30 vai ser igual ao seno de 60, né? Ou seja, o cosseno de 1 é igual ao seno do complementar, tá? Que é aquele que falta para 90 graus, ou seja, 30 que falta para 90 é 60. Então, o seno, né? O seno de 60 vai ser igual ao cosseno de 30. Então, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30 vai ser igual ao cosseno de 60, que vai ser meio, tá? Então, dá para memorizar essa sequência, ela é importante, por exemplo, num caso de um probleminha como esse, né? Isso aqui acho que é de um vestibular da Federal, acho que do Piauí, me parece. Então, assim, ó, um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Tem até o esqueminha aí, né? Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana, né? Depois de percorrer 1.000 metros, a altura atingida, quer dizer, ele vai percorrer ele vai estar percorrendo isso aqui como se fosse uma decolagem aqui, né? E sempre aí formando esse ângulo de 30 graus. Aí ele quer saber que altura ele vai estar, né?
depois de ter percorrido essa distância, né? Então, aí, eu vou usar isso aí, né? O seno. Por que seno? Porque o que eu preciso determinar é o cateto oposto, né? Se fosse pedisse aqui a distância correspondente na Terra aqui, então eu teria que lidar com o cateto adjacente, tá? Então, como é altura, é cateto oposto, por isso seno. Então, seno de 30 seria o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que no caso é 1000. Tá? Então, seno 30, x sobre 1000. Como o seno 30 é meio, tá? Então eu vou ter meio x sobre 1000. Multiplicando em cruz, né? O de cima lá vai multiplicar o 1000, né? Uma vezes 1000, 1000, e aqui 2 vezes x, 2x, ou seja, meu 2x igual a 1000. Se 2x é igual a 1000, o x seria 1000 dividido por 2, que é igual a 500. Então, a resposta seria a letra C, que está aí 500, né? Tinha as alternativas 800, 400, 500, 600 e 900. A resposta, então, é a alternativa C, 500 metros, né? Já que aqui essa parte que ele sobrevoa aqui está em metros, né? Então, a gente vai concluir que a altura aí também estaria em metro, tá? E aí pede, inclusive, em metros, né? Então, sua altura atingida pelo avião em metros então, alternativa C, 500 metros, tá? Alguma dúvida, pessoal, algum problema desse tipo aí? Tranquilo? Então, ó, nós vamos agora para mais um aqui, né? O último. Ah, não, esse já é o último, desculpa. Esse aí já é o último com esse exemplo. Bom, eu vou estar depois passando, né? Muito provavelmente amanhã, né? Vou dar um prazo curto aí. Quem tiver condição, né? Como amanhã é aula dupla, né? Dá para a gente fazer uma leitura rápida e deixar o tempo para vocês fazerem, né? Se alguém conseguir fazer no dia e devolver, ótimo. Se não, né, no máximo aí 1 ou 2 dias de prazo para fazer, tá? E aí vai estar sempre usando aí um probleminha desse tipo, né? Ou às vezes 3, 4 triângulos lá, triângulo, retângulo sempre, né? Às vezes dando um lado e pedir para achar o outro, às vezes dá o ângulo também, né? E pede para determinar, né, um outro lado, tá? É mais ou menos do tipo desse problema aí, né? Mas são questões relativamente simples, desde que a gente memorize as 3 razões, né, que é o seno, o cosseno e a tangente, e que a gente também não tenha dificuldade para identificar o que é oposto, para exatamente saber se eu vou usar seno, se eu vou usar cosseno ou se eu vou usar tangente, né? Porque, veja bem, se tivesse dado um problema como esse aqui, se esse 1000 tivesse aqui embaixo, né? E que eu teria pedisse para achar essa distância aqui, ó, né? Colocando essa distância y aqui, e sendo dado esse lado e aqui embaixo, o que eu tenho? Os dados que eu tenho, que eu preciso determinar é oposto e adjacente. Então, essa razão que aparece oposto e adjacente seria a tangente. Então, nesse caso, ao invés de usar seno, eu teria que usar a tangente de 30 graus, tá? É bem assim, né? Esse tipo de situação. Outra coisa, né? Poderia estar os 1000 aqui mesmo, mas o x está aqui embaixo, né? Se o x estivesse aqui embaixo, a distância correspondente aqui no solo, né? Aí eu tenho o quê? Eu teria um cateto adjacente, é o cateto que está junto do ângulo de 30 graus. Nesse caso, eu iria usar o cosseno, né? Então, o cosseno de 60, né, é meio. Aí, no caso, ficaria a mesma coisa, né? No caso, porque nesse caso, o seno e o cosseno é igual, né?
o resultado final seria o mesmo, né? Bom, é claro, né? Nesse caso, o x, quer dizer, o x está aqui embaixo, né? E está lá em cima, tá? Aí eu teria que achar essa altura aqui, né? De qualquer forma. Então, aqui teria que aparecer uma outra letra, claro, né? Se eu chamo aqui de x, aqui podia ser essa altura y, né? Mas não ia mudar muito, porque tanto o seno e o cosseno, né? O cosseno de 30, desculpe, né? Eu usar cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Claro que numa situação como essa, eu daria o valor, né, um valor aproximado para a raiz de 3, 1,7, por exemplo, né? E aí era só dividir 1,7 por 2, né? Para poder usar o valor aproximado. Bom, mas essas observações que eu gostaria de fazer, e eu vou interromper aqui a gravação, né? Mas tá aí valendo a pergunta.